Você sabe quando você vai parar de correr? Ou vai correr tanto até suas pernas doerem e você acabar caindo? Você já se perguntou o quanto de dinheiro você realmente precisa? Ou vai continuar no modo mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco e acabar nunca chegando lá? E aí você vai olhar para trás e perceber que sua vida simplesmente passou. Eu comprei esse livro aqui para entender um pouco mais sobre investimentos. Quem escreveu ele foi o John Bogle. Ele é fundador e ex-CEO do Vanguard Fund, dos principais fundos de investimentos do mundo. E eu comprei esse livro para saber sobre investimentos. Mas eu tive uma grande surpresa. Eu queria ouvir a cabeça por trás de um dos maiores fundos do mundo. Eu queria saber como que ele investia, como ele pensava, como ele teve ótimos retornos. E é um dos principais nomes do mercado americano. E logo no primeiro capítulo ele começa a contar uma história que, de verdade, me deixou pensando por vários dias. Ele conta que estava numa festa e uma conversa paralela que estava acontecendo ali. Ele ouviu alguém comentando para outra pessoa que aquele bilionário tinha ganhado mais dinheiro nas últimas horas do que ela tinha ganhado na vida inteira. E essa outra pessoa respondeu uma coisa bem curiosa. Talvez, mas eu vou ter algo que ele nunca vai ter. O suficiente. Isso me travou. Nessa hora eu lembrei um pouco de mim. De várias horas trabalhando até tarde, de madrugada, sem parar, de maneira incansável. Teve um desses momentos aí, alguns anos atrás, que eu tava na mesa do computador, era umas 2 horas da manhã, e eu me fiz uma simples pergunta. Para que eu tô fazendo isso? Lógico, a primeira resposta é sempre por dinheiro. Eu preciso pagar minhas contas. Se você sabe o mínimo da minha história, sabe que eu vim das extremas favelas de São Paulo, já passei muita necessidade. Então sempre a primeira resposta é dinheiro. Mas aí eu fiz outra pergunta. Pra onde que eu tô indo com tudo isso que eu tô fazendo? Isso tá me levando a algum lugar? Tinha dinheiro entrando, eu tava vendo as coisas melhorando na minha vida. Mas eu tava perdendo minha paz. Eu tava a todo momento ocupado, mas a todo momento vazio. Eu tava crescendo, mas eu não sabia pra onde que eu tava crescendo. E alguns anos atrás eu fiz exatamente um acordo comigo mesmo, que foi uma data e um valor. Eu sabia o que era suficiente para mim? Não. Mas ali eu estava dando os primeiros passos para o que seria exatamente descobrir esse o suficiente. De verdade, descobrir isso foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Se você também não sabe se é o suficiente, eu vou te mostrar com apenas 4 passos que você consegue descobrir isso de maneira muito simples e rápida. E isso tem muito mais a ver com dinheiro do que você imagina. Para começar, o suficiente não é desistir de crescer, não é colocar simplesmente um teto. É saber a hora de parar. O suficiente é o ponto que você sabe que você consegue viver bem, que você está em paz consigo mesmo. E o suficiente, ele vai para vários caminhos da sua vida. Também não é puramente sobre dinheiro. E o mais doido é que o suficiente muda de pessoa para pessoa. Uma outra vez eu estava numa conversa de bar com uns amigos, era tarde da noite, eram umas 10 horas, e eu e um outro amigo tinha ido visitar um outro amigo, e a gente conversou um pouco sobre essa questão de expectativas de vida, como que essa expectativa e essa necessidade de ter essa base o suficiente é muito complexa de pessoa para pessoa. Para uns é 10 mil, para outros são carros, para outros são viagens infinitas, para outros é apenas comida. Para mim o suficiente é ter tempo para viver, ter liberdade de escolha, dormir em paz e conseguir aproveitar minha família. Eu tenho um número voltado ao dinheiro para que esse suficiente seja atingido. E eu também tenho uma data que eu sei que eu vou ter gás suficiente até essa data para correr, vou ter saúde, vou estar disponível, vou estar disposto para fazer isso acontecer. Até porque tudo na vida vai ser uma questão de equilíbrio. Vai ter momentos que você vai estar correndo mais rápido e outros momentos que você vai estar correndo mais devagar. Tá, Isaac, mas como que você descobre o suficiente? Eu comecei fazendo um pequeno exercício que eu acho que você também deveria fazer. Acho que o primeiro é saber como que seria um dia ideal para você. Não um dia de férias, não um dia de trabalho, não um dia no resort, não é esse dia que eu tô falando. Falando o dia ideal, um dia comum. Como seria esse dia para você? Onde você acorda? Como que você acorda? Com quem que você acorda? O que que você vai fazer depois de acordar? Um dia bom de viver. Não estou falando de férias, estou falando do dia comum. Depois que você olha para esse dia, você vai conseguir ver quanto que custa esse dia. Quanto que custa essa paz sua? Moradia, alimentação, transporte, educação, lazer, segurança. Soma tudo isso. E de verdade, não é o meu dia, não é o do guru da internet que está mostrando as coisas, não é de nada que todo o marketing tenta de vender que isso tudo é maravilhoso. Não, é o seu suficiente. É o seu dia perfeito. É o seu dia ideal. E aí vem a pergunta matadora. O que eu estou fazendo para chegar mais perto disso? O que eu tô fazendo no dia a dia me aproxima ou me afasta de tudo isso? Quando eu me fiz essa pergunta, muita coisa mudou na minha vida. Muitas prioridades mudaram, muitos focos mudaram, e de verdade fazem 5 anos que eu me fiz essa pergunta. Eu acho que eu nunca cresci tanto e evoluí tanto nesses últimos 5 anos por conta de uma simples pergunta. Conheço gente que quando chegou o suficiente ela mudou de cidade, teve gente que vendeu a empresa para viver mais leve, teve gente que construiu uma nova empresa, teve gente que simplesmente queria descansar, teve gente que percebeu que o suficiente dela ela precisava ganhar muito mais, teve gente que percebeu que o suficiente dela era ganhar muito menos. Mas para todo mundo o suficiente trouxe uma coisa:
a clareza. Porque de verdade, eu acho que você não vai querer ser aquela pessoa que nunca para. Aquela pessoa que vai estar com 60, 70, 80 anos e de verdade, você não vai ter planejado sua vida e a gente vive muito mais do que a gente espera. E aí você vai chegar com 2 grandes problemas na sua velhice. Que é de não ter uma aposentadoria ou de não conseguir parar. Porque você não planejou nada disso. O suficiente resolve um grande problema hoje que nós vivemos. O excesso. O excesso de trabalho, de dinheiro, de metas. Você não precisa de mais. A grande verdade é que você precisa cada vez de menos. O excesso te afasta do essencial e o excesso te rouba tempo. Tem gente que confunde o suficiente com contentar com pouco. Não é isso. São coisas totalmente diferentes. Eu sou um cara altamente ambicioso, mas hoje, por exemplo, eu sei o meu suficiente. Isso vai te trazer uma consciência para você abrir mão das coisas sem sentir uma culpa forte. Porque o suficiente não é escassez, ela só é uma escolha consciente de tudo que você quer e de tudo que você deseja também. A gente vive num mundo que alimenta cada vez mais o sempre mais, sempre mais. Mais dinheiro, mais visibilidade, mais performance, mais tudo. Isso tem um nome, cultura da escassez, de Brené Brown. E a ideia é que você nunca é bom bastante, que você tem o bastante, que você é magro bastante, que você tem dinheiro bastante, isso vai te corroer por dentro com o passar do tempo. Mas quando você já sabe o quanto você tem, fica muito mais fácil e muito mais leve de viver. E relaxa, o suficiente às vezes muda no meio do caminho, e tudo bem. Você faz pequenas adaptações e segue sua vida. Mas sempre com a cabeça que, cara, tá tranquilo, isso é o suficiente. Não tenho por que querer mais que isso. E a gente poderia ter aprendido isso há muito mais tempo, né? A gente tem diversas pessoas que já falavam sobre isso há muito tempo. O Sêneca, por exemplo, é um deles. Ele falava, pobre não é o homem que tem pouco, é aquele que deseja cada vez mais. Mas nós, seres humanos, temos uma memória muito curta e a gente não gosta de aprender com o passado e com o erro dos outros. A gente gosta de cometer novos erros. Ou os mesmos erros, mas só que de uma nova forma. E um dos pontos que eu mais defendo é liberdade. É por isso que eu gosto tanto do Bitcoin, é por isso que eu gosto tanto da descentralização, por isso que eu gosto tanto da maneira que eu trabalho, por isso que eu gosto tanto das coisas como eu faço. A liberdade é um pilar essencial da minha vida. E entender o suficiente me trouxe uma liberdade que, de verdade, eu não tinha muito tempo. Mas comenta aqui, qual que seria seu suficiente? Vamos bater um papo aqui nos comentários? Qual que é o seu suficiente? Você está no caminho certo para ele? E de verdade, como eu posso te ajudar a chegar nesse suficiente?